A nossa palestra, o nosso diálogo consciencial de hoje, gente, o tema é o seguinte: ignorância e imaturidade. Grandes perdas por pequenas bobagens. A gente sempre traz essas reflexões, né? Como eu costumo dizer aqui. Primeiro a gente precisa entender o que é ignorância, né? Porque tem muito sentido. Às vezes a gente fala das palavras, dos conceitos, a gente nem sabe profundamente o que significa e assim a gente não consegue nem trabalhar em cima daquilo ali. Então o que significa ignorância? Primeiro ponto. O que significa imaturidade? É a mesma coisa? Não. São coisas diferentes. Então a gente entendendo esse conceito, a gente vai poder avaliar por que a ignorância e a imaturidade, nessas pequenas bobagens do dia a dia, elas causam grandes perdas na nossa vida. Seja na área de relacionamento, seja na área conjugal, familiar, profissional. A nossa ignorância, a nossa maturidade, eu gosto até de fazer também um adendo aqui, maturidade, a gente pode usar como sinônimo infantilidade, concorda? É uma parte infantil nossa, a gente costuma, né, os terapeutas falam muito da criança interior, né? Tem algumas crianças interiores que estão dando birrentas, né, brigando, quer aquilo do jeito que quer. Então a gente tem que analisar essa imaturidade, essa infantilidade nossa. O que ela está provocando? Grandes perdas nas nossas vidas, por coisas às vezes tão pequenas. Então comecemos por conceituar, então. Ignorância, obviamente que eu não peguei isso no dicionário não, gente. Eu fiz uma reflexão para trazer o que a gente precisa entender dentro dessa palestra. Ignorância, postura de viver se recusando a aprender, continuar ignorando o que de fato importa, discernir entre o que nos faz bem e o que nos faz mal. Em resumo, eu poderia dizer que ignorância é a condição da pessoa que não tem conhecimento da existência ou da funcionalidade de algo. E essa funcionalidade de algo que eu estou querendo dizer é o quê? Funcionalidade da vida, funcionalidade da nossa vida, funcionalidade das leis espirituais. Ou seja, quando eu não tenho conhecimento disso e eu não quero ter conhecimento disso, aí eu me torno ignorante. Não, gente, no sentido pejorativo não. Estou falando no sentido de ignorar o que é bom para a gente, ignorar o que a gente deveria saber. É nesse sentido, não tem sentido pejorativo. Então a gente entra nessa condição de recusar a aprender. Por que eu falo recusar? Será que com o tempo de vida que a gente já tem nesse planeta, com todas as reencarnações que a gente já passou, será que a gente não sabe das coisas ou a gente está teimando e recusando a fazer correto? Avaliemos, né? Porque saber nós sabemos, mas nós estamos batendo o pé e se recusando. E aí vestindo essa carapuça da ignorância aí. Imaturidade. Essa aqui eu acho interessante, gente. Olha, imaturidade. Mentiras que nós contamos para nós mesmos e pintamos elas de verdade. Gente, quando a gente está numa postura imatura ou infantil, de infantilidade, a gente sabe que aquilo é errado. Quer ver um exemplo? Quando a gente está pegando no pé de alguém. Sabe? Quando alguém incomoda a gente quer pegar no pé de alguém, a gente sabe que isso é errado, mas a gente insiste em fazer aquilo. Então, ou seja, a gente sabe o que é bom, o que é ruim, o que é mentira, o que é verdade. Mas a gente pega todas as nossas mentiras, usa uma justificativa para elas, pinta elas de verdade e vive uma vida inteira assim. Então, mentiras que nós contamos para nós mesmos e pintamos de verdade. Já sabemos o que é bom ou ruim, mas teimamos em fazer as mesmas coisas do mesmo jeitinho. Teimamos em fazer as mesmas coisas do mesmo jeitinho. Gente, sem maturidade, sem infantilidade. Aquela criança birrenta que não quer ir para a escola e sabe que tem que ir. Todo dia ela dá briga porque não quer ir para a escola. Mais ou menos por aí. Imaturidade, o conceito aqui mais resumido, que se comporta de acordo com uma idade inferior à que possui. Tem um conto zen, né? Que ele fala o seguinte, que a única forma de um adulto não se envolver numa briga de criança é quando ele se enxerga como adulto. Então, um exemplo, nós temos duas crianças brigando aqui. Tem um pai de um lado e um pai do outro, né? O pai dessa criança aqui fala qual é a criança que é culpada, gente? O filho do outro, né? E esse pai aqui fala que o filho culpado é o do outro. O que acontece? Quando esses dois pais se misturam com os filhos deles, ou seja, baixam o nível deles de compreensão, de sabedoria, e começa um brigar com o outro, eles fizeram a coisa que há de mais errado segundo esse ponto zen, que é o quê? Existe uma pirâmide. Quem está na base é a criança. Os pais deveriam estar no topo, mostrando a direção para essas crianças. Ao invés de eles se envolverem com as crianças e querer brigar, eles, como adultos, deveriam corrigir as crianças, falar para elas da amizade, da importância do respeito e manterem a postura de pai. Então, isso é interessante porque
Os pais se comportando com a idade real que eles têm. E quando eu falo de idade, eu não estou falando de cronologia, eu estou falando de maturidade. Né? O que a gente vê normalmente no mundo, gente? Pais, os filhos brigam, os pais brigam também e se odeiam pro resto da vida, não é? Porque, ao invés deles manterem a postura deles de adulto, dentro da idade, da maturidade que eles têm, não. Eles descem para o nível dos filhos e começam a brigar pior do que as crianças. Então é mais ou menos aquele negócio. O que a gente precisa entender dentro desse processo? Duas crianças estão brigando por uma bola. A partir do momento que esse pai tem interesse por essa bola também, ou por essa competição dessas crianças, ele se envolve nessa briga. E aí esse conto Zen também nos lembra de outro ponto. A partir do momento que aquele objeto de disputa, ele também é um objeto do meu desejo, ele me domina. Então, um exemplo, se tem duas crianças brigando por uma bola, se esse pai entender que aquela bola é só um objeto de desejo deles e não do pai, ele trata isso com a devida distância e não deixa as coisas irem para o caminho errado. Então, o conto Zen fala muito para a gente dessa importância da gente, dentro da nossa maturidade, da nossa idade, que não é apenas cronológica, mas também, né, tem muito mais maturidade, a gente começar a entender o que realmente vale a pena brigar e se vale a brigar. Se não são coisas muito pequenas. E aí vem o título aqui da palestra, né? Coisas tão pequenas provocam perdas tão grandes. Leva para a violência, às vezes um vizinho poderia ser um grande amigo, né? E a gente vai perdendo porque pequenas coisas, porque meu filho e o filho do outro brigou por causa de uma bola, né? Então assim, são coisas muito gritantes que a gente passa despercebidos, né? Então essa tal da ignorância e da imaturidade podem ser vistas como a fonte dos maiores problemas da nossa vida. Gente, se a gente analisar briga de vizinho, briga no trabalho, brigas familiares, é tudo por causa de ignorância e imaturidade. E aí eu chamo até mais puxo um pouquinho mais para a imaturidade, aquela questão da gente não agir com a idade que a gente tem. A gente está sempre agindo de forma imatura e infantilizada. E o que é importante a gente perceber? Ignorância mais imaturidade, porque elas andam muito juntos, vai ser igual, gente, desejo no domínio de nós. Vamos pegar esse exemplo de novo dos pais que brigaram? Qual é o desejo dos pais? Que os filhos deles sejam perfeitos. Qual é o desejo dos pais? Que os filhos deles ganhem todas as competições. Qual é o desejo dos pais? Olha os desejos infantis. Qual é o desejo dos pais? Um se sobrepor ao outro. Meu filho é melhor do que o seu. Meu filho é mais inteligente do que o seu. Ninguém toca no meu filho. No dos outros pode tocar, no dele não. Então a gente começa a analisar que existe um desejo e esse desejo está no domínio da pessoa. E a gente vai falar um pouquinho mais desse desejo. O que é vital a gente entender quando a gente fala de desejo, gente, para a gente não tratar o desejo como se fosse uma coisa ruim, porque não é ruim. O desejo bem direcionado é o que nos move no caminho, na direção correta. E isso é que a gente tem que ter o foco. Porque assim, uma coisa é o desejo estar ao meu serviço. Então eu desejo um emprego melhor, um relacionamento melhor e vou trabalhar para conseguir construir isso para a minha vida. Agora, quando o desejo está no domínio, a gente se perde. Então o desejo bem direcionado, gente, ele é bom. E quando a gente começa a direcionar bem o desejo, a nossa vida vai se abrindo, a gente começa a materializar muitas coisas boas. A gente vai saindo do campo da imaturidade, da infantilidade e da ignorância. E o mais importante, um desejo bem aurido, bem desenvolvido e bem direcionado, ele vai despertando na gente uma força nossa, gente, que nos conecta com o Pai, que é a força da vontade. Então uma coisa é eu ter um desejo que toda hora me joga para cá, me joga para lá, que eu quero isso, eu quero mais disso. E eu nunca sei o que eu quero na verdade, ou então eu quero tudo, mas eu esqueço dessa vontade firme que me direciona às coisas que realmente vão me ajudar a consolidar a minha vida, a construir o que eu quero buscar dentro da minha vida. E aí vamos falar aqui uma pequena brincadeira que os desejos fazem com a gente. Na verdade é um jogo bem mórbido, bem sarcástico que os desejos fazem. Os desejos nos dizem, vá agora, faça isso, faça aquilo, faça agora, vamos. Vai, acaba com a sua saúde, use todo o seu tempo para aquilo, ou para o seu desejo, seu objeto de desejo. Deixe de viver de verdade para conseguir uma coisa que você tanto deseja. Isso são os desejos conversando com a gente. Como todo tipo de justificativas das mais sofisticadas possíveis. Gente, o nosso campo emocional, o nosso corpo emocional, a força dele, esse instrumento de força dele é o desejo. Eles trabalham com desejo. É importante, de novo eu repito, é importante. Se não fosse o desejo de ter uma vida boa, a gente nem ia trabalhar. Se não fosse o desejo de se alimentar, de ter uma família, a gente não ia buscar trabalhar fontes de renda. Então é interessante como o desejo fica jogando com a gente.
E assim, ele não está preocupado, os nossos desejos, com a nossa saúde, com o tempo da vida, se a gente está aproveitando ou não. Eles vão dando aquele pulso, porque é só um pulso. Mas cada pulso desse que a gente aceita, ele cresce dentro da gente, o desejo. Então daqui a pouco, a gente só vive pelos desejos. E o desejo continua conversando com a gente. Cada vez esse desejo quer mais. Cada vez ele precisa de mais energia. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar dos vícios? Quem não tem vícios, né? Em qualquer área da nossa vida. Quando a gente tem um vício, eu pergunto para vocês. Quando a gente faz, por exemplo, eu estou com um vício aqui de fumar. Um exemplo aqui. Eu tenho um vício de fumar, gente. Eu fumo uma vez. Aquilo aumenta o meu desejo pelo fumo ou diminui o meu desejo pelo fumo? Em longo tempo. Por isso que quanto mais eu satisfaço o meu desejo mal direcionado, mais força ele tem sobre quem? Sobre mim. A partir do momento que o desejo, ele vem e eu trabalho aquilo ali em mim, eu não deixo, eu não dou alimento para ele, ele não cresce, ele não tem força sobre mim. Aí onde vem, né, uma das grandes resoluções da gente acabar com os vícios. Quando a gente começa a tirar, como a gente começa a parar de dar a nossa energia para o nosso objeto de desejo. Então ele começa a perder energia, começa a perder força sobre nós. A gente não tem outra forma. Então os desejos, eles são como se fosse um bichinho. Eu costumo conversar com os médicos, nossos estudos fechados, que assim, gente, o desejo é um filhote mesmo que a gente cria, sabe? E a gente vai dando muito alimento para ele, daqui a pouco ele cresce tanto que ele está maior que a gente e ninguém dá conta mais dele. Os desejos mal direcionados são sim. Os desejos bem direcionados não, porque assim, a gente satisfaz aquele desejo, a gente compreende que está bom e ali a gente segue. O desejo bem direcionado, a gente satisfaz ele e a gente fica bem, tranquilo, seguimos. O desejo mal direcionado, quanto mais a gente dá alimento para ele, mais ele quer ser alimentado. Daqui a pouco a gente não consegue fazer mais nada na vida, porque o desejo está o tempo inteiro pedindo essa energia que é o alimento dele. Que é o quê? Fazer de novo aquilo. Seja fumar, seja qualquer outro desejo. Se quer fazer, faça, mas assuma as consequências de suas escolhas. Então isso tem muito a ver com a maturidade. O que a gente costuma ver também? Muitos de nós tomamos decisões como adultos, mas na hora de assumir as consequências, a gente não quer assumir como adultos. Aí a gente quer que alguém nos salve da gente. Aí eu até lembrei na hora que eu estava escrevendo a palestra, e eu pensei assim, nossa, isso me lembra o complexo do Chapolin Colorado, que fala o nome, né? É Chapolin Colorado. Por quê? Quem irá me salvar? Não é? Ele não falava isso? Chapolin Colorado. Então às vezes a gente está com esse complexo de Chapolin Colorado, né? Ou seja, eu faço as besteiras, eu tomo as decisões erradas, depois eu fico, ai meu Deus, quem vem me salvar? Será que é os guias do Celuz, né? Que vão me salvar? Eles ajudam. Na hora de fazer uma má escolha, olha a imaturidade do ser humano, todos nós aqui. Na hora de fazer uma escolha, quando alguém vai falar alguma coisa, se mete na minha vida não, gente. Adolescentes, aborrecentes e adultos que não são muito adultos ainda tem essa mania, né? Na hora que vai fazer uma coisa errada que o pai e a mãe chamam a atenção, ou uma pessoa adulta, você não manda mais na minha vida, eu sou maior, me deixa quieto, sabe? Eu que faço as minhas escolhas. Mas aí quando o negócio dá ruim, o que acontece? Pai, mãe, avô, tio, principalmente na área de dinheiro, não é não, gente? Não tem para onde correr. Então assim, na hora de fazer uma escolha, falamos, a vida é minha, o que você está se intrometendo? Depois vem as consequências, e aí nós queremos a nossa ajuda aí, né? Se não dermos uma saída para nós mesmos, se não dermos um tempo, então seguiremos para o nosso próprio calvário, para a nossa crucificação mesmo, né? Ou seja, aquele calvário de sofrimento. É muito interessante, gente, que é preciso a gente fazer uma parada. Na palestra passada a gente falou dessa questão da parada, né, que a gente precisa se olhar, se autoconhecer, saber o que é bom, o que é ruim, tomar as decisões corretas. Quando a gente planeja e toma uma decisão errada, a gente pode voltar atrás, a gente não é obrigado a seguir naquele caminho. Mas se eu não fizer essa parada para poder tomar consciência e olhar o que está acontecendo ao meu redor, os desejos continuam me direcionando. E é sempre esse calvário, gente, porque um desejo satisfeito, ele pede outro. Que pede outro, que pede mais, e é sempre assim. Então se a gente não tiver no controle, ele vai fazer isso muito bem. Aí vem aquelas frases, né, gente, muito conhecidas por todos nós. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que a vida está fazendo isso comigo? Por que eu? O que eu fiz para merecer tudo isso, né? Aí a pergunta correta seria, porque eu continuo fazendo isso comigo.
Não é ninguém que está fazendo nada com a gente. Somos nós mesmos, decisões, escolhas, desejo no domínio e tudo mais. E é importante essa parada, gente, eu faço isso comigo. Debaixo dessa egrégora aqui, eu juro para vocês que eu faço isso muitas vezes. Quando eu começo a ficar pensando em umas besteiras, essas pequenas besteiras que causam grandes problemas, quando a minha consciência me avisa na hora, para falar assim, criatura, para que isso? Isso vai te levar para onde? Encrenca com um, encrenca com outro no trabalho, né, gente? A gente é mestre nisso. Então, assim, qualquer coisinha incomoda profundamente a gente. Pequenas coisinhas se utilizam da nossa maturidade, da nossa infantilidade e causam estragos enormes. Então, assim, tem uma hora que você tem que parar, olhar assim no espelho, olhar para você e falar assim, para com isso, criatura. Para que isso? Não vai te levar em lugar nenhum. E aí, quando a gente fala do parar dentro de um projeto de vida, sendo um pouquinho mais amplo aqui, o que a gente tem que analisar? Do mesmo jeito que eu estou vindo aqui com a minha vida talvez não esteja tão boa assim. Eu não posso parar com tudo e jogar tudo para cima, não. Isso é infantilidade do mesmo jeito. O que eu preciso fazer nessa parada não é desistir de tudo e jogar tudo para cima. E falar assim, não resolvo mais nada. É parar, me observar, tentar projetar qual é o caminho melhor, procurar ajuda se for preciso. Mas eu preciso parar, mas de certa forma continuar dando umas movimentadas. E aí tem um exemplo que eu até ouvi numa palestra uma vez que fala o seguinte. Você precisa atravessar uma pista. Essa pista é muito larga, tem muito carro, muito trânsito. Esse trânsito, esses carros passando de tudo quanto é jeito de um lado para o outro, em alta velocidade, são os nossos problemas. Na hora que a gente precisa atravessar essa pista, ou seja, atravessar os problemas da nossa vida, se a gente parar no meio de um problema, a gente é atropelado por ele. Então a gente tem que saber quando parar, como parar, onde parar, a hora de continuar caminhando, né? Então a gente tem família para cuidar, a gente tem trabalho, né, para realizar, para poder buscar finanças e tudo mais, o relacionamento. Não adianta a gente jogar tudo para cima, porque eu estou chateado, estou cansado, jogo tudo para cima e não vou cuidar de mais nada que eu quero que o mundo se resolva. Para mim, não vai acontecer. Então parar não é parar com tudo. Parar é você parar um pouco para respirar, para buscar fôlego, para se reabastecer, para ter um tempo de olhar para as coisas com um pouco mais de distanciamento delas. Senão a gente é atropelado pela nossa própria vida. Olhe para o óbvio e haja, não fique apenas reagindo às mentiras. Também não pare no meio da estrada, não se para com tudo ao mesmo tempo. Precisamos parar um pouco, buscar refrigério no nosso momento. Gente, é importante que no momento de dificuldade da nossa vida, que estiver pesado demais, a gente dê essas paradinhas durante o dia, algumas horas, e fala assim, agora, esse tempo, essa 1 hora, essas 2 horas aqui desse dia é meu. Eu vou fazer uma caminhada no parque. Eu vou deitar debaixo de uma árvore, eu vou chamar um amigo, uma amiga para conversar, eu vou ouvir música, eu vou tirar um cochilo, sabe? Gente, qualquer coisa, mas é importante que a gente faça, a gente só viva, porque a gente está o tempo inteiro tentando resolver um pano de coisas, resolver um pano de problema, e tem hora que a gente precisa só falar assim, eu só quero ficar quieto, mas a gente começa essa conversa com o nosso pensamento, né? Para ele nos deixar quieto. Gente, é sentar debaixo de uma meia, andar no parque, e ficar quieto ali. Viver apenas por viver, experienciar apenas por experienciar, respirar, se acalmar. Às vezes é só isso que a gente precisa, já dar uma energizada. E aí vem as intuições, é o momento de luz. Porque aquelas nuvens pretas, neste momento, elas dão uma afastada. E o sol traz um brilho para a gente começa a olhar para o sol, olhar para o dia, olhar para as pessoas caminhando, né? De preferência, focar naquelas que estão caminhando bem, felizes, alegres, né? Menos desejo, pelo menos nos dominando, né? Estou cheio de desejo na minha cuca, é o dia inteiro, desejo isso, desejo aquilo, quero mais, consegui esse desejo, quero outro, isso só não me satisfaz mais, quero o dobro daquilo. Gente, é desejo o dia, pode parar para pensar, 99% dos nossos pensamentos são desejos. O que eu quero, o que eu vou conseguir, não quero mais, quero um carro assim, não, agora eu quero um carro melhor, comprei uma casa, não, agora eu quero um sobrado, não, quero também um apartamento, que agora eu quero alugar, não, e assim a gente vai. Não para um minuto para viver nada disso. Então tem só que parar alguns momentos. Menos desejo nos dominando o tempo todo. Desejo de ter coisas, desejo de ter pessoas como se fossem objetos, desejo de ser, mas não colocar vontade firme para tornar-se. A gente quer ser maravilhoso, perfeito, iluminado, quero ser chefe, quero ser dono da minha vida, né? Mas a gente não quer se tornar essas coisas. Porque tanta dificuldade de direcionar a força dos nossos desejos também
para as coisas que nos fazem bem. Tá bom, a gente tem um bando de desejo. A maioria deles nos fazem mal, ou grande parte deles fazem mal. Por que não ter um ou outro desejo que nos faz bem? Estudar, né? Eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Fazer um curso de um instrumento. Eu duvido, gente, qual é o ser humano que não tem vontade de tocar um instrumento ou saber cantar? Por que não? Por que a gente não direciona o nosso desejo para uma coisa que vai nos fazer bem, realização de um sonho? Né? Cantar um instrumento, aprender a cantar, participar de um grupo, entrar para a corrente do Ser Luz, para ajudar outros irmãos. Né? Tem vários desejos aí bons. Desejo, gente, o que é um desejo bom? O desejo bom, ele me direciona para a saúde, para a minha saúde, para a minha felicidade, para a minha paz, para a minha serenidade, para a minha tranquilidade. O dia está muito corrido, gente. A gente precisa ter alguns desejos que nos façam bem realmente. Falta-nos autodomínio. Daí ficamos querendo dominar a tudo e a todos, tentando dominar as coisas da vida e ter controle total sobre a vida. Isso é possível, gente? E por que a gente está tentando todo dia controlar tudo o que acontece na vida? Gente, vamos olhar no espelho de Oxum, como a gente costuma dizer. Toda pessoa que tenta demais controlar os outros ou a vida, são pessoas que não têm autocontrole, que não têm autodomínio. Observem isso. Eu não consigo me autodominar, então eu tenho que dominar todo mundo ao meu redor. Eu não consigo dominar as coisas ao meu redor, então eu quero dominar todas as coisas da vida. É como se fosse uma compensação, mas ela não é saudável e nem é correta. Isso, o que é essa falta de autodomínio? Ignorância mais imaturidade junto. Todos nós temos em algum grau. Parar de querer só o que você deseja, mesmo que não seja bom, ignorância. E de resistir ao que você não quer, imaturidade. Ou seja, gente, eu só quero o que eu desejo e nada mais. Eu não aceito mais nada que aconteça na minha vida. Eu só quero o que eu desejo, ignorância. E eu fico resistindo às coisas que eu não desejo, mas acontecem. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida que eu não desejava, aí eu fico resistindo e fico sofrendo com aquilo ali o resto da minha vida, né? Então, aconteceu um problema no meu trabalho, no meu relacionamento, eu não desejava que aquilo acontecesse. Gente, eu não consigo me desvencilhar disso, né? Então, assim, eu fico resistindo a deixar fluir. Cara, aconteceu, acabou, deixa eu seguir minha vida. Não, a gente fica resistindo. Sabe aquela história que a resistência, ela aquece, né, gente? Ela aquece. É como se fosse gerar um atrito. Então, se eu pego duas coisas e eu fico esfregando, o que acontece? Esquenta, até queimar. É a gente, com as coisas da vida, que a gente está resistindo. Se a gente só deixasse passar, respirasse, desse esse tempo, acabou. Mas não, a gente fica esquentando, aquele negócio vai queimando, daqui a pouco a gente pega fogo e por aí afora. Não tem solução para isso se não for o autodomínio. Amarras, correntes, prisão que nós mesmos criamos. A maioria das coisas não são da vida, são das nossas próprias posturas. Então nós temos essas posturas, as coisas acontecem. Merecemos muitas coisas da vida, claro, mas e de nós mesmos? Eu queria que a vida me desse isso, que o universo me desse isso, né? Tem essa febre que está aí, né? Que eu vou vibrar, que o universo vai mandar para mim. Se você conseguir vibrar com a cabeça do jeito que está, aí você vai atrair coisas boas. Agora, com a cabeça cheia de maus pensamentos, de sofrimento, de dor, de angústia, de ingratidão, aí o que a gente vai atrair não são coisas boas, não. Então a gente tem que ter essa consciência. E por que não esperar de nós mesmos? Por que só esperar do meu esposo, da minha esposa? Por que só esperar dos meus irmãos, da minha família? Por que só esperar do meu chefe, da minha chefe no meu trabalho? Por que não esperar isso de mim? Porque, gente, a forma mais fácil da gente conseguir alguma coisa é de nós mesmos. Não é esperando dos outros, não. Se não pararmos para investigar isso, como alcançaremos as soluções? Como provocaremos as mudanças? Se não identifico meus padrões, como vou desconstruí-los? Se vivo me identificando com tudo o que vem de ruim em meus pensamentos, as más emoções, no meu dia a dia, os problemas do dia a dia, como posso querer viver em paz ou diferente? Eu passo o dia todinho pensando em coisas ruins, ou então só no futuro. Eu quero isso, eu quero aquilo, ou então angústias do passado. Como é que eu quero paz? Como é que eu quero tranquilidade se o meu pensamento só está em coisa ruim o tempo inteiro? A gente é muito do que a gente pensa, né? Qual a mecânica? Como tudo isso funciona? E eu não estou sabendo operar essa grande máquina que é o meu pensamento, que são as minhas emoções, que é
a minha vida. Então, gente, se eu não entender como funciona, como eu funciono, o que é bom para mim, o que é ruim, o que me faz mal, eu não vou conseguir nada de bom. Eu não vou saber operar essa máquina, que é o meu corpo emocional, o meu corpo mental. Ouvi uma frase um dia, gente, e eu gostei muito, também de uma palestra, não lembro da palestrante agora, isso faz muito tempo, que a gente precisa desvendar os nós da nossa vida, né? E quando essa grande palestrante falou isso, que a gente precisa desvendar o nó, aí eu falei assim, não, vamos pegar os dois nós então que a gente está falando, o nó da ignorância, ela falou que a gente precisava aprender a desatar os nós do sofrimento. Aí eu falei, tá, e a gente precisa então, para aprender a desatar o nó do sofrimento, a desatar primeiro o nó da ignorância e o nó da imaturidade. Gente, quem deu esse nó? Nós. Quem continua apertando esse nó? Nós. Então a gente tem que ver como foi dado esse nó para começar a desfazer esse nó, porque senão não tem solução. A gente costuma dizer, para as coisas ruins, a gente dá aquele nó de escoteiro, não, nó de marinheiro que fala, né, que ninguém desata. Para as coisas ruins a gente é assim, para as coisas boas não. Para as coisas boas qualquer coisinha puxa esse nó e ele desfaz, né? Ignorância é a condição da pessoa que não tem conhecimento da existência ou da funcionalidade de algo, das vidas, das leis espirituais. Fazendo aqui uma revisãozinha. Imaturidade que se comporta de acordo com uma idade inferior a que possui. O que não está pronto para a colheita. Isso também é interessante. O que não está maduro ainda não está bom para ser colhido, né? Então, se nós somos imaturos, nós não aprendemos a colher. Ou seja, a gente tem que voltar para a semeadura, para a plantação, para o trabalho. Senão não vai dar certo. Para a gente finalizar aqui. Você está tão livre para sofrer quanto está livre para escolher parar de sofrer e viver uma vida com sabedoria e maturidade. Em alguns momentos, se apenas seguirmos os fluxos da vida, começaremos a compreender o que de fato importa. Aquilo que eu falei, só respira, só vive em alguns momentos e deixa as coisas fluírem. Ou nos colocamos vigilantes diante das nossas escolhas diárias, ou então estaremos invigilantes e seremos presas fáceis, não de ninguém, mas de nós mesmos e dos nossos desejos. Não olhe para o sofrimento, olhe para o sofredor, olhe para você. Não olhe para a ignorância, olhe para o ignorante, sem pejorativismo aí. Olhe para você. Não olhe para a ilusão ou para a mentira, olhe para o ser que está iludido, para o ser que está contando mentira para ele mesmo e pintando essa mentira de verdade. Nós. É esse ser que pode ou não fazer toda a diferença. É ele que pode começar a fazer as escolhas corretas. Eu ia trazer, mas eu não consegui gravar. Sabe aquela música da Frozen? Let It Be? Let It Go? Let It Go, né? Vocês viram que eu não entendo muito dessas coisas, né? Mas eu ia botar para nós dançar aqui, mas não precisa não. Gente, deixa as coisas seguirem. Vai. Let It Go. Deixa o negócio seguir. Vamos seguir a nossa caminhada. Gente, então é isso. Ignorância e maturidade. Ai, peraí, gente. A Frozen me congelou. Ignorância e maturidade. Grandes perdas por pequenas bobagens. Axé, gente. Essa é a nossa palestra. Vou pedir aí o silêncio. Nós vamos chamar os alguns. E já a gente dá um intervalo.